Bom dia a todos e a todas. Bom dia, né? Um bom dia mais forte aí. Público bom aqui presente. Eu começo aqui minha fala destacando o papel protagonista de Alta Floresta nessa questão ambiental. Um trabalho que começou há um bom tempo, uns 15 anos atrás, onde o CAR era muito duvidoso, né? Algo muito novo, muita gente tinha muita dúvida. E houve todo um movimento aqui na região, e eu destaco não só o poder público, né, a Secretaria de Meio Ambiente, mas também os escritórios particulares, os técnicos e também os produtores rurais que compareceram, que buscaram informações e que grande parte aderiu ao CAR. Depois nós passamos por várias fases, né, isso antes do Código Florestal ainda, lá no ano 2010, e depois veio o Código Florestal, mudou algumas regras e todos esses projetos precisaram passar por retificação. Esses produtores aderiram novamente a essas retificações, isso ali no ano de 2012, 2013. E lá em 2017 nós tivemos de novo, né, o SINCAR, que é o Sistema Mato Grossense de Cadastro Ambiental Rural, que é o que está em vigor hoje. Uma nova mudança também. E houve outra necessidade de retificação desses projetos. Eu falo isso que eu vivi, né? Tive o privilégio de acompanhar todo esse processo. Talvez muitos aqui também acompanharam isso. E destaco assim também o papel do ICV. O ICV também esteve presente em todos esses momentos e fomentou tudo isso, né? Outros municípios aqui na região também aderiram ao movimento, tiveram projetos aprovados pelo Fundo Amazônia. O ICV apoiou também essa aprovação, um processo um tanto quanto burocrático, que precisava de bastante informação. E aí apoiou isso, né? Conseguiram aprovar esses projetos. E hoje nós vivemos um novo momento. Então, grande parte dos produtores aderiram a esses projetos. E hoje o grande desafio é a validação desses projetos e a adesão deles ao PRA, né? A formalização mesmo da recuperação dessas áreas degradadas. E destaco aqui também o estado do Mato Grosso, que também é pioneiro no CAR. Hoje, em nível nacional, Mato Grosso é destaque, onde grande parte dos estados estão começando seus trabalhos com CAR, estão iniciando ali os seus projetos, criando seus sistemas, né? Mato Grosso já passou por 3 sistemas. E então, assim, no cenário nacional a gente sai à frente também, isso é muito legal. E esse momento aqui é super importante da gente estar trazendo a SEMA aqui, estar, né, próximo de nós, sanando as nossas dúvidas. E passo a palavra agora para o Felipe Klein, engenheiro agrônomo de formação, especialista em licenciamento e auditoria ambiental, está como servidor da SEMA e atua na regularização ambiental de imóveis rurais desde 2011, teve participação na construção do sistema SICAR e SINCAR, e atualmente é superintendente de regularização e monitoramento ambiental, setor este responsável pela análise do CAR, PRA e monitoramento da restauração e do setor de monitoramento de geotecnologia da SEMA, que monitora o desmatamento ilegal. Olá, bom dia a todos. Desde já agradeço aí o convite para poder participar do senhor Heriberto, né? E parabenizo aí todos os organizadores do evento, né? Então, eu vou apresentar para vocês hoje aqui uma iniciativa do CAR da SEMA de Mato Grosso, que é o CAR Digital. Basicamente, é a automatização da análise do CAR, mas eu diria até mais do que isso, mas ele é, digamos assim, a SEMA realizando o CAR, né, para os proprietários, né? E então, podendo comparar com o CAR original e comparar com esse que a SEMA está fazendo, né, para a gente acelerar esse primeiro passo de validação do CAR. O que todos nós queremos é que lá na frente, todo esse trabalho gere uma consequência ambiental, gere um resultado no campo com a proteção das nossas florestas e a restauração dos passivos ambientais em campo. Mas desde um bom tempo, né, desde muito tempo, a gente não consegue fazer com que esses instrumentos, né, de regularização ambiental tenham eficácia, que eles sejam amplos, né, e que a gente tenha uma grande quantidade de informação, não só declarada, mas informação validada, para que gere, né, uma responsabilidade e que a gente comece a ter essa restauração e a compensação dos passivos ambientais, né.
Então, hoje, como que funciona a análise de um cadastro ambiental? Esse CAR, ele é realizado por um responsável técnico, que pode ser o cadastrante, que pode ser também o próprio proprietário. Ele faz o CAR dele, né, num instrumento geográfico e apresenta isso para a SEMA. Quando ele apresenta para a SEMA, isso gera um recibo, que inclusive sincroniza com o sistema federal. E ele fica ativo. Desde que ele não esteja sobreposto com terra indígena, unidade de conservação, ele é um cara ativo. E isso, digamos assim, ele pode usar isso para comercializar, né, e tudo, para comercializar seus produtos, para buscar crédito, né? Mas o fato de estar ativo não significa que ele está validado e nem significa que ele já tem, digamos assim, um termo de compromisso para restaurar o seu passivo. A partir do momento que o CAR está na nossa base, a gente analisa ele. Os critérios de distribuição são automatizados, né? E a gente torna pendente, né? A gente analisa com pendência 99,9% dos cadastros, para não dizer assim 100%. Então, nós temos muita dificuldade para aprovar um cadastro ambiental rural. São várias idas e vindas entre a SEMA e o cadastrante para a gente chegar a uma informação que é aprovada, né? Então, isso coloca a gente num gargalo, onde a gente analisa muito cadastro, recebe muito cadastro, mas a gente não tem muita validação de CAR e, com isso, também não temos muito PRA e muita restauração sendo realizada em campo, né? Então, só para vocês terem ideia de um cenário atual nosso, né? Hoje, Mato Grosso tem 155.879 cadastros na nossa base, né? 12.087 são cadastros validados, que isso seria, então, equivalente a 19,34% da nossa área cadastrável, né? Então, esse indicador, pelo tanto que nós estamos trabalhando já nisso aí, é muito baixo. Mas para chegar nesses 12 mil cadastros validados, nós já fizemos 210 mil análises. Então, foram 210 mil análises, né, para esse pouco de 12 mil validações. 19.712 desses caras estão suspensos, né, e 7.154 aguardando complementação do interessado, né? Então, a gente se deparou com esse cenário e a gente viu que se a gente continuar nessa mesma toada, a gente iria terminar, né, a regularização ambiental daqui a uns 30 anos, né? E é claro que dentro dessas 210 mil análises, se a gente for ver ao longo do tempo, a gente validou mais do que 12 mil cadastros. Só que o CAR ele é algo dinâmico, né? Existem fragmentações de imóveis, vendas, compras, e cada atualização tem que ser requerida para a SEMA. Então, isso nos dá um resultado também de 12 mil análises, sendo que a gente já validou até bem mais CAR, mas como entra retificações de um CAR validado, então a gente também perde, a gente tem que fazer sempre um retrabalho, né? Uma nova análise. Então, aí que nasce a ideia, né, de ter um CAR automatizado, que aqui no nosso estado se chama um CAR digital, que nada mais é do que um módulo do sistema que promove a análise automatizada das geometrias do CAR que são lançadas pelo interessado, com um cruzamento com bases temáticas já aprovadas aqui no órgão ambiental. Então, agora, né, somos nós que vamos fazer, né, nós vamos também fazer, né, o mapeamento do município. Então, todos os temas que são importantes para o CAR, como hidrografia, área de vegetação nativa, área consolidada, auas, área úmida, né, veredas, tudo isso está sendo marcado aqui pela SEMA, que está fazendo esse trabalho por município. Nós estamos fazendo o desenho de todo o município. E a partir do momento que a gente tem essa informação validada, aquele polígono, aquele limite da divisa que é apresentada pelo interessado, ela cai em cima dessa base já aprovada e a gente gera um novo CAR para o proprietário. Mas é um CAR que é gerado já aprovado. Para nós,
caso o proprietário aceite, né, o proprietário ou o cadastrante aceita esse CAR que nós estamos gerando nessa plataforma, para nós é um CAR aprovado. Não haveria pendências para ele. E ele já poderia ir com resultado de análise ou validado sem passivo ou para regularização ambiental. E assim a gente ganharia muita escala, né, de trabalho. Como que nós já estamos, né, com essa validação das bases? Nós já temos 34 municípios já mapeados e já processando no sistema. Então, nesses 34 municípios, o CAR digital já está funcional. E agora, para o mês de junho de 2025, nós teremos 77 municípios, sendo que o nosso prazo deve ser adiantado para maio. E os municípios de Alta Floresta, Carlinda e os municípios do norte do estado, como Comis, Aripuanã e outros, vão ser contemplados agora nessa segunda fase. Né? Então, a gente primeiro fez os municípios da 163, até para viver um piloto, e por essas áreas já estarem mais consolidadas, e até ter uma estrutura fundiária bem delimitada para a gente viver um piloto. E agora, na segunda fase, nós vamos para a região norte, porque é onde a gente julga que tem um desmatamento mais recente, e a gente também percebe, né, que há uma quantidade maior de pequenos proprietários, né, e proprietários da agricultura familiar também, porque a gente quer, né, também prover, né, mais celeridade nessa questão do cadastro ambiental rural. Então, o cadastro ambiental rural, né, por essa via digital automatizada, ela pode ter três resultados de análise. A primeira é que ele pode ser considerado reprovado, porque nem todo CAR ele vai ser, digamos assim, aprovado, né? Então, algo que eu esqueci de mostrar para vocês aqui em cima seria quais que são os cadastros que são elegíveis, né, para passar por esse processamento, né? Então, todos os CAR que estão na nossa base vão ser processados, exceto aqueles que já estão validados. Mas aqueles que estão aguardando análise, aqueles que estão em análise, aqueles que estão aguardando complementação de análise e até aqueles que estão suspensos, né, pelo não atendimento de pendências, todos esses vão passar por esse cruzamento de bases e vão ser gerados um CAR digital, né? Agora, a única ressalva que eu tenho que fazer para vocês é que desse total de 152 mil, 126 mil são elegíveis, aqui considerando o número total, na época que foi feita essa projeção, né? E desses 126 mil elegíveis, né, nós acreditamos que 32.793 cadastros estão em assentamento rural. E estes, eles vão ser beneficiados pelo CAR digital também. Porém, vai ter um módulo à parte para o assentamento, porque o assentamento rural ele também vai demandar, né, a apresentação da malha dos assentados pelo órgão fundiário. Mas a base, né, de mapeamento vai ser utilizada para esse caso também. E aí, assim, o órgão fundiário nos apresentando a malha dos assentamentos vai cair, né, nessa base de dados já aprovada e também vai expedir um CAR automatizado para todos os assentados, né? Mas nesse caso a gente ainda fica, né, dependente do órgão fundiário. Aí o que não é assentamento, né, que são imóveis então privados, né, fora de assentamentos, a gente acredita que 30.447 sejam reprovados por algum tipo de sobreposição com terra indígena, unidade de conservação ou sobreposição entre imóveis rurais, e 63 mil cadastros estariam aprovados, estariam, digamos assim, do ponto de vista da SEMA, validados. Então, isso é um número, assim, surpreendente, se a gente passar realmente de 12 mil cadastros e alcançasse, né, os 63.085 cadastros ambientais rurais. Sendo ainda que, conforme a gente vai implantando o SINCAR assentamento, né, e gerando a malha para os assentados, então a gente teria aí um universo de quase 100 mil cadastros, né, validados.
Bom, já passei para vocês como nós estamos aqui, né, perante o mapeamento dos municípios. Falando um pouco também das bases temáticas de referência, elas estão sendo feitas com precisão. Nós estamos pegando bases, né, do Serviço Florestal Brasileiro, do FBDS, bases antigas que nós temos, e nós estamos construindo uma nova. A hidrografia mesmo está ficando uma precisão de 1 para 5.000, né, a escala. E a vegetação nativa também é desenhada em cima da imagem Planet, né, ficando ali entre 1 para 5.000 e 1 para 20.000, dependendo ali da região e o insumo que a gente usa. Então, está ficando um dado bem detalhado, e aquilo, por exemplo, que a gente não consegue ter uma precisão assim excelente, como área consolidada, por exemplo, que foi desenhado em cima de uma Landsat, a gente ainda está estabelecendo algumas regras de tolerância, sempre, digamos assim, levando essa tolerância para o lado do requerente, né? Mas a gente acredita que mesmo aceitando um erro, a gente fazendo isso para todo o Estado e para todos, né? Isso vai trazer muito benefício para o meio ambiente, porque tira a gente desse momento aqui do burocrático, né, de ficar analisando e reprovando, analisando e reprovando. Bom, eu estava falando aqui o resultado das análises, né? Nós temos três resultados. O primeiro resultado é a reprovação. O cadastro é considerado inapto, né? Com uma notificação de pendência. Ah, mas que pendência pode ter um CAR que passa pelo processamento? Ele pode estar sobreposto. Então, todos os cadastros do município vão ser analisados. Aqueles que estão sobrepostos vão receber uma notificação, falando assim, ó, senhor Heriberto, né, o seu CAR está sobreposto com outro imóvel rural, ou está sobreposto com uma terra indígena, está sobreposto a uma unidade de conservação. E assim, né, o requerente ele tem a oportunidade de corrigir esse erro, né, porque normalmente a sobreposição é um erro de deslocamento do limite. E existem os casos também que é uma disputa de terra. Nesses, a pessoa vai ter que entrar na justiça ou apresentar documentos, assim, fazer uma diferenciação para aquele que tem um documento mais relevante. E isso não tem como ser digital, isso tem que ser uma análise manual. Mas se o requerente corrigir a sua sobreposição, ele pode depois rodar novamente no CAR digital e ter um CAR apto, né? O segundo resultado de análise seria um CAR validado, né, com passivo ambiental, aguardando o envio do PRA, ou seja, eu aprovei com passivo e vai para o PRA agora para apresentar a proposta de restauração, né, ou compensação. E o terceiro resultado seria um CAR validado sem passivo ambiental, ou seja, cruzou, a APP está ok, a reserva legal está nos percentuais da legislação, e então esse cara é um cara ativo e validado, né? E ele pode ir solicitar a sua autorização de desmatamento, ou pode ficar em dia com isso, né? E apresentar isso para adquirir crédito de carbono, ou colocar o seu excedente à disposição da compensação ambiental. Então ele já está com essa informação ok, né? Então, isso é importante, né? Falar que todos os cadastros do município serão analisados. Alguns serão aprovados e outros serão, então, emitidos uma notificação de pendência. A pessoa, né, quando recebe esse processamento digital, o requerente ele tem até 90 dias para fazer o aceite e a recusa do CAR digital. Então, visitando, né, os estados como São Paulo, Mato Grosso do Sul, que já possui essa análise dinamizada também, a gente adotou aqui fazer essa estratégia, né, do aceite ou da recusa para evitar, digamos assim, decisões judiciais ou judicializar algumas questões. Porém, a gente já cogita talvez mudar essa estratégia, né, para uma nova versão do CAR, porque os nossos resultados assim não estão sendo assim muito legais, né? Eu já vou apresentar para vocês também, né? Então, o, o requerente ele recebe uma imagem como essa, ó, detalhando como que é o CAR original, o que ele desenhou e aquilo que foi processado no CAR digital. E ele ainda aceitando, né, esse CAR digital, ele pode fazer algumas complementações.
Porque como o cara às vezes foi apresentado em 2019 ou 2020, e nós já estamos em 2025, às vezes podem ter alterados os dados cadastrais, nome da fazenda, nome do proprietário, né? Então, ele pode já fazer uma complementação cadastral e, inclusive, ele pode adequar a localização da sua reserva legal de acordo com os cálculos, né, do CAR digital, para ele realmente não ter pendência e não ter passivo ambiental. Então, ele faz essa comparação, né, o proprietário ou o seu cadastrante, né? O sistema também gera um quadro de áreas, tanto da área original como do CAR digital, para ele poder fazer uma comparação daquilo que está alterando, né, dentro do que ele fez e o que nós estamos propondo. E, em cima disso, então, ele aceita ou recusa a nossa análise. Se ele recusar a nossa análise, ele volta para a fila do CAR manual. E se ele aceitar, então ele é um CAR validado, né, com passivo ou sem passivo, né? E o CAR digital ele fica com essa marcação, ele fica com esse selo, né? Um CAR analisado, né, de forma digital. Porque, como vocês podem ver, a gente não analisou documentação. A gente só analisou a parte técnica, né? Só cruzou com as nossas bases e gerou um CAR validado. Então, nesse caso, né, a análise dos documentos ela vai ser feita ou no PRA, quando esse CAR for para o PRA, e naqueles que não tiveram passivo ambiental, a documentação ela vai ser analisada, digamos assim, num licenciamento, né, ou numa fase posterior, né, que a pessoa talvez utilize esse CAR como pré-requisito para uma outra licença, né, ou até para compensação ambiental ou outra coisa do gênero, né? Então a gente acredita que o modelo ele não é frágil, ele é bem construído e com critérios assim bem estabelecidos. O CAR digital, que porventura tenha passivo ambiental, ele vai para análise do PRA. E nós não vamos reanalisar o projeto GEL já aprovado. Algo que a gente sempre teve aqui na SEMA, que às vezes a pessoa tinha o CAR dela aprovado, mas quando ia no PRA era reanalisado e voltava para o CAR, para corrigir alguma metragem de APP para colocar a nascente em um outro ponto, ou alguma hidrografia que não foi vista, né? Mas agora com a SEMA validando, né, a área de todo o município e usando um critério para isso, a gente acredita que vale mais a pena confiar no critério do que, digamos assim, muito detalhe do ponto de vista dessa análise de imagem, né? Então, vale a pena a gente ir para frente, porque às vezes o que pode ser dúvida na imagem de satélite não é dúvida no território. Lá no território não há dúvida que eu pego o córrego, né? E eu vou medir lá 30 metros, 15 metros, né? De acordo com o módulo fiscal, e eu faço a restauração dessa área, o isolamento dessa área. Então, às vezes, um preciosismo, né, na imagem satélite, né, ela não fica representativa no território. Então, o que a gente quer é sem fragilizar esse trabalho técnico, mas a gente quer ir para frente, né? Então, não faremos, né, reanálise do projeto GEL. A gente vai agora para uma outra análise, né? Que no PRA é apresentado por parte do responsável técnico, né, a proposta, né, de restauração, né, do seu passivo de APP e reserva legal ou a sua proposta de compensação no caso de reserva legal, quando o desmate ocorreu antes de 2008, né? Feito esse compromisso no PRA, emite-se um termo de ajustamento de conduta, né? E esse termo de compromisso, então, ele é um ato oficial, né? E gera compromissos por parte do requerente, que caso ele não cumpra, ele depois vai sofrer, né, algumas penalidades, né? Além de, propor, né, esse CAR digital, e aí, como eu falei para vocês, os resultados ainda não são, digamos, aqueles que a gente deseja, porque a gente já processou 34 municípios e mais da metade não acessou o CAR digital. Mais da metade dos usuários, né, mais de 55%, sequer abriram, né, o CAR digital para ver a proposta da SEMA. E a questão, se eles não fizerem isso dentro de 90 dias, eles vão ficar suspensos, né?
E dentro daqueles que abriram, né, o CAR digital, a maioria, né, eu posso dizer, 80% rejeitaram, né, a análise do CAR digital. O que também está colocando para ser um desafio de comunicação e também de estar mais perto dos proprietários, porque essa rejeição nem sempre ela está justificada, né? Então, existem casos como esse aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, que a pessoa rejeitou o card digital da SEMA porque ela falou que ela já tem um projeto, né, já tem um projeto de tipologia vegetal, um projeto de discordância da tipologia e que este ainda não foi analisado. Então, ela está querendo reclassificar a área dela de floresta como sendo de cerrado. E isso muda significativamente o cálculo de reserva legal. Então, nesse caso, a recusa ela está justificada, porque é algo que realmente acontece e se realmente reclassificar essa tipologia, vai mudar o cálculo de reserva legal, né? Então, aqui, ó, a pessoa vetorizou como cerrado e a nossa base está acusando como floresta. Então, nesse caso, tudo bem, nós não vamos para frente no CAR digital, porque está em análise nessa reclassificação, né? Agora, existem muitos casos, e isso não são poucos, né? Que a gente também não dá para fazer assim falsos julgamentos, né? Mas nos dá às vezes uma sensação de que existe uma resistência da gente avançar com o CAR. Existe uma resistência do cadastrante em às vezes finalizar esse CAR, né? Sem discutir as bases temáticas, né? E existe também a resistência do próprio proprietário às vezes de não avançar com o seu CAR, porque daí você vai ter que assumir um passivo e você vai ter que iniciar um processo de restauração. Então, a gente acredita, né, que estamos sofrendo com as duas coisas. Então, são três coisas que nós estamos sofrendo. Uma, que são os usuários que não acessam o sistema para receber esse CAR digital e aceitar ou rejeitar. E segundo, aqueles que acessam, a maioria rejeitam, e nem todos com justificativa. Muitas vezes fica em dúvida, né, se é realmente uma certa resistência, né, por parte do cadastrante, do proprietário, e não querer avançar mesmo com o CAR e manter, né, o seu CAR nesse limbo, né, de análise, vai e volta, e assim eu não avanço. Eu fico ativo, mas eu não avanço na regularização ambiental. O que para nós também está gerando dados assim mais significativos, porque também não está ficando agora só culpa da SEMA, porque agora a gente está começando a medir isso aí e a gente vê que a gente não avança também por uma certa resistência, né? Que já não tem mais uma plausibilidade técnica. E eu peguei, é claro, aqui um caso bem significativo aqui, onde na justificativa, no motivo, né, de recusa do CAR digital, simplesmente colocou uma sopa de letrinha, né? E talvez não o caso, talvez não seja o acaso, né, que o nome da fazenda seja Fazenda Cambalacho, né, que é o nome da fazenda aqui. E olha só, o CAR original, ó, comparado com o CAR digital da SEMA, não tem diferença nenhuma. É tudo área consolidada, né? Então, o imóvel ele vai para compensar a reserva legal, né? Não tem APP, então não tinha motivo nenhum para um CAR desse ser rejeitado. A pessoa já podia ter o seu CAR validado, aguardando regularização, e nossa, se tem diferença, sim, são casas decimais. Assim. Então, não havia motivo nenhum para rejeitar esse cadastro. E isso está fazendo com que nós aqui estamos pensando seriamente em até mudar um pouco a estratégia e, e não e, quem sabe, considerar esses cadastros que passam por processamento já validados e não ter mais essa questão do aceite da recusa. E se porventura o requerente não concorde com o CAR digital, ele entra com uma retificação, mas daí já entra com uma retificação com as peças técnicas que discordam daquilo que a SEMA aprovou na sua base temática, né? Para ver se nós damos uma objetivada e se a gente chega mais longe, né? E para estar mais perto do proprietário, né, nós temos o que a gente chama aqui de Sincar em Campo, onde a gente já fez vários mutirões, né?
Só que num primeiro momento a gente fazia esse mutirão de campo, só que a gente não tinha muito para oferecer, era mais para tirar dúvidas, é, tirar dúvidas, né, ver se a pessoa estava ciente do CAR dela. Agora, com o CAR digital, a gente vai a campo e a pessoa já pode nos procurar e a gente já falar para ela o seguinte: olha, você já tem um CAR aprovado, o seu CAR aprovado é esse. Veja que se você concorda com o quadro de áreas, vê se você concorda aqui com esse desenho, né? E você já sai daqui com um cara aprovado. A gente já renova o acesso dele lá na hora e tudo, né? Só que, para nossa surpresa, a gente foi para alguns municípios e nós não fizemos assim uma grande quantia de atendimentos, né? Porque a gente viu uma resistência, né? E às vezes até uma propaganda assim para as pessoas não irem até a SEMA para não terem seu CAR digital, porque era uma fria, né? Uma geladeira. Tem até áudios, né, no WhatsApp, né? Que a gente recebeu assim, né? Então nós vamos ter que vencer essa barreira, né? Dessa resistência que às vezes talvez uma questão assim de desinformação e vamos ter que vencer isso aí, né? Com uma boa comunicação, mudar as estratégias, né? E aí a gente conta com todos os parceiros possíveis, né? Para que a gente possa levar adiante esse projeto aqui que está sendo muito bem feito. Das unidades federativas que têm um cadastro automatizado, né? Nós somos os únicos que está fazendo isso em cima de uma base de referência de precisão que está sendo desenhada aqui por nós, né? E em cima de imagens de alta precisão, né? Então, aí em Alta Floresta e Carlinda, pode ter certeza que nós vamos aí. Nós vamos levar 8 a 10 analistas, né? E nós vamos montar um mutirão do CAR digital aí para receber o proprietário, tirar as dúvidas, mostrar o seu CAR para ele, né? E a gente conseguir avançar nessa questão aqui do CAR, nessa parte mais burocrática do CAR. Mas como o nosso evento aqui também fala da restauração, né? Eu trouxe aqui para vocês um pouquinho, né, sobre o PRA. Então, o PRA ele é parametrizado hoje por indicadores, né? E aqui estão presentes no decreto 1491 de 2018. Então, não é o nosso objetivo no PRA que o requerente apresenta uma proposta, né, de restauração. Se vai fazer plantio de mudas, se vai isolar, se vai apostar na regeneração natural. A gente acredita que isso é algo que é visto a campo, junto com, junto com um extensionista, né, ou um responsável técnico que possa apoiar e propor o melhor projeto de restauração. Aqui na SEMA, ele só vai fazer um acordo, né, para que ao longo de tantos anos, né, que ele também vai poder determinar, ele chegue a uma meta. E essas metas são esses indicadores ambientais, né, de cobertura de solo, diversidade de espécies, números de indivíduos, né, pioneiros e secundários, números de indivíduos de plantas exóticas, né? Então, o que a gente acorda é uma meta. E no PRA ele apresenta para nós como que tá esses indicadores hoje. Então, eu vou determinando determinados blocos de restauração, seja de APP ou de reserva legal, e eu vou informando quais são os meus indicadores atuais, para isso ser, digamos, um marco zero, para eu poder ir monitorando a cada 2 anos, né? Ou, às vezes, até criar um novo método de monitoramento por imagem de satélite, né? Temos hoje mais de 15 mil termos de ajustamento de condutas assinados, né, no instrumento anterior, que era a LAU, a Licença Ambiental Única, e o CAR do MT Legal. Desses 15 mil TACs, 7.500 já foram analisados para sua finalização, né, que nós fizemos um trabalho no ano passado de monitorar todos esses 7.500, e eles já estão em processo de dar um ok se restaurou, ou propor uma multa e daí levar a pessoa de novo, né, para uma nova proposta, né, que também acontece muito. E no instrumento atual, que é o SINCAR, nós temos 1.483, né, termos de compromisso firmados, que estão passando por monitoramento a cada 2 anos.
E algo que eu já quero adiantar para vocês também, e nós até já tivemos conversas, né, com o próprio ICV e alguns outros parceiros, de automatizar esse monitoramento, porque a SEMA também não tem perna para analisar um laudo a cada 2 anos. E também eu acho que fazer um laudo a cada 2 anos onera o proprietário rural. Então, há hoje formas, né, para a gente fazer esse monitoramento de forma remota e talvez a gente solicitar informações complementares só daqueles que a gente vê alguma inconsistência. Então, terminado esse trabalho com o SINCAR digital, o CAR digital, nós já começaremos, né, a trabalhar um novo módulo do PRA, que também deve ser simplificado, e um novo módulo de monitoramento que também vai sair um pouco essa lógica do laudo e um monitoramento mais remoto, né, com outras metodologias, né? A gente quer ao máximo reduzir a burocracia e deixar isso mais e que essa restauração de fato seja mais evidente no campo e menos aqui preso, né, dentro desse vai e vem, né, de relatórios. E também queria dar um último destaque. A gente esteve aí, né, em Alta Floresta, há alguns meses atrás, no final do ano passado, né, a gente conheceu algumas estratégias junto da Embrapa, junto do próprio ICV e do ISA, as áreas que estão tendo, né, como atividade produtiva os SAFs, né, e a gente pretende, né, fazer um esforço legal, inclusive, de alteração da legislação para que esses SAFs, né, eles sejam, né, considerados, né, uma estratégia de restauração ambiental. E a gente vai ter que talvez mexer nesses indicadores, né, que hoje nós temos uma diversidade grande lá de 20 espécies, né, para ser considerado uma área em restauração, e a gente tem que fazer um estudo técnico para fazer uma alteração, né, para permitir, principalmente para o pequeno, né, que essas áreas a serem restauradas, elas sejam possíveis, né, a aplicação dos SAFs para ter algum retorno econômico, ao mesmo tempo que você implanta, né, um sistema muito mais ecológico e sustentável, né, que é bom para o meio ambiente e bom também para o pequeno proprietário, né, para manter, digamos assim, a área produtiva. Isso tudo são desafios, né? Então, são algo que a gente vai ter que percorrer, mas é um vislumbre, né, que temos, eu acho, a abertura legal para fazer isso aí. Temos hoje métodos, né? Talvez falar assim, SAFs há alguns anos atrás seria algo que a gente não teria metodologia, mas hoje nós temos métodos, até temos exemplos aqui no próprio estado do Mato Grosso, né? Então, acho que a gente consegue avançar bastante, sempre priorizando, né? Tirar um pouco o peso dessa parte burocrática para ver se a gente viabiliza mais e fomenta mais a restauração e a regularização no campo, né? O grande objetivo é registrar a reserva legal e a gente comprometer a restauração e a compensação dos passivos ambientais. Essa aqui é a nossa meta. A gente vem dando alguns passos, né? Esses passos já trouxeram alguns benefícios do ponto de vista da análise do processo, do cadastro e tudo mais, mas ainda agora falta aquele passo final de gerar escala e gerar uma eficácia, que é algo que nós estamos perseguindo também no Estado. Também é algo que comenta sempre, né, essa questão de um plano estadual de restauração ambiental, né, que também é tema aqui na Secretaria. A gente vislumbra, né, em algum momento, né, estruturar isso e pensar. Nós temos hoje muitas estratégias de restauração que já estão acontecendo em campo, né? Aí mesmo vocês têm aí, como já falamos, né, algumas estratégias, né? A SEMA tem um projeto hoje, Juntos pela Araguaia, né, que é um grande projeto de restauração da bacia hidrográfica do Rio Araguaia, né, onde já existe o fomento de restauração de grandes áreas de reserva legal e APP, e tem também iniciativas privadas, né, de restauração, mas elas não estão guardadas assim por um projeto maior que seria esse plano estadual de restauração de áreas degradadas, né? Então é algo que deve ser trabalhado nos próximos anos, mas a SEMA ainda gasta muita energia para tentar viabilizar o CAR e o PRA, que se a gente também
conseguir acertar nessas nossas propostas e nessa automatização, nessa modernização, a gente também vai impulsionar, né, o compromisso de restauração dessas áreas é algo que daí também impulsiona toda essa restauração ambiental. Então, justificando por que a gente gasta tanta energia, hora, com o CAR digital, né, e por que talvez não estamos ainda dando atenção a esse plano estadual, né, porque é como se a gente ainda tem uma tarefa para fazer. A gente precisa gerar esse passivo, né, descobrir esse passivo, né, comprometer esse passivo, né, e nós estamos dedicados a isso ainda para esse ano 2025 e 2026. Então, a minha apresentação era essa, de forma geral, né? Espero que tenha dado certo, né? De forma online, né? E me coloco à disposição aí para ouvir as perguntas. Eu até vou desligar meu microfone aqui, Heriberto, para ver se não dá microfonia. Bom, gente, foi a apresentação aqui do Felipe Klein. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas eu quero abrir para vocês. Primeiramente, alguém tem alguma pergunta? Professor Júlio lá. Bom dia, tudo bem, Felipe? Professor Júlio da Unimate. A minha dúvida é uma dúvida bem elementar. Eu vi que toda a base de análise de geometrias está sendo feita em função das imagens de alta resolução no Planet, né? E a minha dúvida seria no sentido, qual que foi o critério de escolha para utilização? Foi apenas a questão da resolução espacial ou teve outro critério? Porque, pensando na questão de longo prazo, hoje nós temos disponível um sensor, o Sibers 4A, que você, com processamento simples, você consegue uma resolução espacial muito superior às do Planet. E, de certa forma, se você for pensar a longo prazo, também nós vamos ter questões de licença, porque nós estamos trabalhando com imagem que vai ser licenciada pela Noruega, né? Essas imagens não vai estar disponível gratuitamente para nós. Então, futuramente, talvez isso seria um custo. E também a questão da resolução temporal, porque essas imagens, se não me engano, são de 2015. E se você trabalhar com o Sibers 4A, com 2 metros de resolução espacial, você tem uma resolução temporal aí de questão de dias, né? E isso, repetindo, né, a questão de longo prazo, talvez teria mais vantagem para nós, né, fazer essa alteração, mas a dúvida seria mais essa, né? Qual foi o critério de escolha e não seria interessante o uso das imagens nossas aqui do nosso Instituto Espacial? Né? Obrigado. Bom, eu estava escutando aqui a pergunta no telefone, né? E agradeço a pergunta, né? Eu não gravei bem o nome, mas escutei bem a pergunta, né? Falando sobre o critério da escolha, né? Das imagens utilizadas, né? E o método que nós utilizamos, se não seria legal, né? Usar o Sibers 4, né? Porque a gente vai ter a continuidade dessas imagens, né? E isso pode nos dar até um bom padrão de monitoramento. Então, respondendo as suas perguntas, né? E até falando algo que eu não falei na apresentação, no nosso site, no site da SEMA, tem uma nota técnica. Então, essas bases de referência, elas têm que ser feitas baseadas num critério. E esse critério, ele está referenciado numa nota técnica de elaboração de bases, né? Que todos podem baixar no nosso site, né? Só ir lá, site SEMA, né? Nota técnica, né? Formulação de bases temáticas de referência para o CAR digital. Essa nota técnica ela vai sofrendo aperfeiçoamentos conforme esse piloto que a gente teve, a gente já aperfeiçoou muita coisa, né? E a gente está usando vários insumos, né? A imagem Planet está sendo um dos insumos, né, utilizados porque ela é recente, né? A gente tem imagens agora de 2025 para mapear a vegetação nativa, né? E a hidrografia, a gente está utilizando a Planet, né? Estamos utilizando também sensores, né, que demonstram umidade, né? Que demonstram umidade. E nós também estamos usando a imagem HERE e a imagem do Google Earth, né? As mais precisas que nós temos. Então, tudo aquilo que demonstra, né, eu tornar visual e ver o córrego, né,
eu estou marcando. Então, eu estou utilizando assim, imagens de centímetros, né, para hidrografia. E para a questão da vegetação nativa, estamos usando a Planet, né, que está sendo nos fornecida pelo governo federal, né, um contrato, né, um contrato, agora me esqueci o nome do projeto, né, mas não é só para o Mato Grosso, né, é para vários estados da Amazônia Legal. E sobre o Cybers 4, né, isso aqui eu já até passei essa demanda aqui para nosso setor de geotecnologia, né, para que a gente tenha um mosaico dessas imagens, né, só que aí que está a grande questão, né, a gente tem que pegar essas imagens, né, a gente tem que baixar elas, né, e montar a composição e depois montar um mosaico, né. Isso, quem sabe, no futuro o INPE podia nos ajudar, né? Já ter, digamos, uma equipe que fizesse tudo isso, né? E deixar essa imagem georreferenciada em uma composição e talvez até um mosaico por estado, né? Que facilitaria a utilização desse insumo, né? Porque hoje a gente tem o serviço, né, da Plant que nos oferece isso, já pronto, né? Então, mas eu entendi a sua pergunta, acho muito válido, né? Só tem que ter um trabalho realmente aqui da gente compor essas imagens, montar essa resolução, e elas ficam até com resolução assim de metros a centímetros, né? Então é essa a questão da gente usar o Plant, né? É algo que está nos sendo fornecido, né? Por esse projeto federal, e é de ótima resolução, né, também, e ela já vem composta, né, já vem no mosaico, eu vejo isso a cada mês, aqui eu tenho um mosaico novo, né, e sem contar que o nosso monitoramento de desmatamento aqui também funciona com esse projeto, né, que é bem dizer, a cada dia eu tenho ali, né, indicadores de alerta de desmatamento que fazem com que a SEMA hoje, né, procure combater o máximo possível, né, esses desmatamentos. Então, espero que tenha respondido, assim, né? Falei um monte de coisa, né? E também fica também essa indicação para vocês conhecerem, né, a nota técnica, né, que está no site da SEMA lá, de como estão sendo feitas essas bases temáticas de referência. Está sendo bem transparente. Bom dia, que é a Bruna. Eu gostaria de saber sobre o SAF que você falou. Dentro do Código Florestal, ele já está previsto como uma alternativa para recompor a reserva legal, né? Tem alguns critérios lá, propriedades até de 4 módulos fiscais, a quantidade X de espécies nativas, mas o que falta, então, para a SEMA aprovar esse método para recompor essa reserva legal? Bom, os SAFs realmente, eles já estão, digamos assim, como previstos, né, para serem utilizados na restauração ambiental. Inclusive, a reserva legal, ela é propícia de manejo sustentável, né? A questão é que, quando eu disse que a gente vai ter que trabalhar isso legalmente, é que a gente ainda não tem isso detalhado, né? Quantas espécies exóticas, né? Vai poder entrar máquina nessa área ou não pode, né? Pode fazer uso de algum do defensivo ou não pode, né? Então, acho que tem muitos detalhamentos ainda, são até mais técnicos do que jurídicos, né? Que a gente teria que chegar num consenso do que a gente poderia considerar uma vegetação nativa, mas que também pudesse propor ao requerente, né, ao dono do imóvel, um certo uso, manejo e renda. Então, acho que isso não é claro, pelo menos para mim ainda. Acho que nós vamos ter que desenvolver materiais, né, que permita a SEMA tomar uma decisão. O SAF que seja dessa estratégia aqui, com essa diversidade, com esse grupo, né, de indivíduos, é uma vegetação nativa. E eu vou considerar isso uma reserva legal. Ah, mas o proprietário vai entrar lá dentro? Vai entrar lá dentro. Mas vai entrar com máquina? Olha, por mim, entra com a máquina, porque eu acho que nessa altura que nós estamos, né, eu acho que ninguém mais quer também ter atividades assim que trabalhe só de forma manual, né, mas que faça uso de uma mecanização, né, desde que máquinas adequadas, né. Então, é isso, quando eu disse que a gente tem que fazer algum trabalho, né, de, às vezes, legislar sobre algo, né, seria nesses parâmetros. Assim. Eu, particularmente, né, gostaria muito, né, de regulamentar isso, né, e chegar num consenso, olha, eu tenho um SAF X, ele está com essa diversidade tal, está com uma cobertura do solo tal,
a pessoa está conseguindo fazer uso ali de tais e tais espécies, né? Ele realmente entra com a máquina lá em alguns acessos, né, para facilitar o trabalho dele, mas é uma vegetação nativa, é uma vegetação que tá, digamos assim, absorvendo carbono, é uma vegetação que mantém a estrutura do solo, é uma cobertura do solo ecológica, você tem ali determinado nível, né, de vida da flora, né, é uma vegetação nativa, né? E a gente permitir, né, que dentro dessa vegetação nativa também tem um uso. Então isso já pode ser feito. Eu só não vejo ainda muito claro assim qual seria o grau dessa diversidade para eu considerar ela uma vegetação nativa e falar, ó, é uma reserva legal. Eu entendi a resposta, assim, bem colocado. Lá em Sorriso, nesse assentamento Jonas Pinheiro que a gente está fazendo o trabalho, essas 2 unidades demonstrativas que nós estamos montando é com o SAF, né? Para ter uma alternativa para o pequeno agricultor ter outra fonte de renda. Mas a gente, assim, igual falou, não é uma receita de bolo. O SAF é algo mais complexo que tem que ser mais estudado, mas estamos montando e a gente vai conversando com o proprietário. O que você mais gosta de trabalhar? Qual é a sua maior facilidade? Mas a gente já deixa claro que é os primeiros anos, né? Com o passar dos anos, essas árvores nativas vão estar maior, vão fazer um sombreamento, vão começar a regenerar, e com isso o que vai ficar para ele vai ser uma coleta de semente, algo mais produto florestal não madeireiro, né? Com o tempo. E acho que com isso não vai entrar uma mecanização ali naquela área, né? Já que vai fechar, vai sombrear, então não vai ter mais por que entrar ali, né? Mas eu acho uma alternativa bacana, viável e principalmente para os pequenos agricultores, né? Obrigado, viu? Complementou muito bem. Muito obrigado. Oi, bom dia, Felipe. Eu me chamo Bruna também. Eu tenho 2 dúvidas. A primeira é referente à diferença entre área úmida e vereda. Na vetorização do CAR, para comprovar que essa área ela não é vereda, porque a vereda ela gera APP, tenho que apresentar um laudo técnico comprovando que essa área ela não é vereda e é uma área úmida. E a outra questão também é referente ao monitoramento do PRA. Um exemplo, uma área que a APP, o proprietário, ele optou inicialmente por deixar a regeneração natural. Porém, a gente vê na imagem que está verde. Quando vai fazer o levantamento de campo do monitoramento para apresentar o relatório, identifica que é planta invasora, que essas plantas elas dificultam a regeneração de espécies que têm realmente interesse, né? Para atingir os indicadores ambientais. Esse proprietário, como que ele deve proceder? Porque o ideal é retirar essa cobertura, só que na imagem a gente vê verde. Se ele retira essa cobertura vegetal para plantar mudas, sementes e tudo mais, ele vai ser autuado, notificado, tem que anteriormente fazer uma comunicação para o pessoal da fiscalização que vai ser retirada a vegetação dessa área com laudo técnico, para ele não ter essa notificação de um desmate ou algo do tipo. Obrigada. Respondendo a pergunta da Bruna, realmente existe uma diferença entre área úmida e APP. Área úmida e vereda. Na verdade, as 2 coisas são áreas úmidas. Tanto a vereda, né? A vereda também é uma área úmida, só que ela é protegida como sendo de área de preservação permanente, né? E para se diferenciar, né, uma vereda de área úmida, né, tem que apresentar um laudo técnico para nós. Quando a gente indica, né? Porque as veredas, ela tem uma característica um pouco diferente, ela é como se fosse um detalhe, uma paisagem um pouquinho diferente da área úmida, que é algo maior, né? Então, a vereda, eu tenho a presença dos buritis, né? Ela monta, digamos assim, um caminho, né, próximo do rio, não monta reboleiras, assim, né? Ela não é de montar, assim, reboleiras, ela monta, tipo, um caminho, né, berçário de nascentes. Ela normalmente tem um grau de umidade, né, presente durante todo o ano, né? E a área úmida ela é mais característica de regiões assim que eu vejo campos de Murundum, né? Ela sofre flutuação do lençol freático, mas às vezes não é o ano todo, né? Às vezes é um solo encharcado com
que ela satura muito rápido, né? Mas na época da seca, seca. Né? Então, tem várias formas da gente ir diferenciando, né, a vereda da área úmida. Sendo que vereda tem essas características, então, do buriti, né? É claro que nem sempre tem um buriti também, mas é uma presença maior de umidade, né? E na imagem satélite ela mostra uma característica assim de caminhando assim junto próximo do rio, né? Entre outras características. E aí, se porventura nós indicamos na nossa análise que é vereda e o requerente às vezes discorda, ele pode, né, através de um RT, apresentar um laudo, né, que vá detalhar esses pontos para nós e demonstrar que ali não se trata realmente de uma vereda, mas é uma área úmida. E essa questão do monitoramento do PRA, realmente existe essa questão, né, de às vezes a gente vê na imagem satélite, vê um grau de cobertura do solo, mas as espécies que estão ali elas não são ricas suficientes, né, para dizer que isso está restaurando, né? E às vezes até plantas invasoras, como você falou. Então, nesse caso, cabe, né, o próprio proprietário, junto com a pessoa que está assistindo ele nessa restauração, a propor uma incrementação, né? Uma incrementação de novas espécies, né? E se há necessidade de retirar todo o material ali de invasoras, né? E isso for gerar uma limpeza, isso teria que ser informado para a SEMA, porque com certeza vai cair nos alertas, né? Aí eu julgaria apresentar isso para o setor de monitoramento, né? Que nós temos aqui uma gerência de monitoramento da regularização ambiental, comunicar a essa gerência que há necessidade de fazer essa intervenção. Então, como eu falei, a SEMA hoje não tem um projeto, ela não fixa um projeto no TAC. Então, o projeto, aquilo que é feito em campo é flexível de acordo com a necessidade. Então, se viu que não está dando certo, tem que propor uma nova alternativa, contando com a ajuda, né, de especialistas, né, da própria Embrapa, né, de um responsável técnico, da Empaer, né, até, quem sabe, um técnico da prefeitura, ou até mesmo, né, do ISA, do ICV. Mas se for essa situação que você me falou, eu comunicaria primeiro para a SEMA, para fazer essa limpeza, só para ficar registrado, né? Porque o alerta com certeza vai identificar. Oi, Felipe, aqui é Mônica. Eu fiquei com uma dúvida de um assunto que, na verdade, imagino que vocês ainda estão desenvolvendo, né? Como você disse, que é a automatização do monitoramento. E fiquei pensando como que seriam gerados indicadores. No caso, você disse, por meio da utilização de imagens de satélite, né? Então, é possível, né? A gente sabe que é possível gerar indicadores ali de diversidade, com base em índices espectrais, mas, considerando novamente a Planet, com as suas limitações, né? Considerando que são constelações de vários satélites e tem um ruído, né? A geração de índices espectrais por meio da Planet. Eu queria saber se vocês já estão pensando em como contornar isso, se já tem alguma visão de quais indicadores poderiam ser úteis para a automatização desse monitoramento. Oi, Mônica. Eu não sou especialista, sabe, em georreferenciamento, né? A gente tem aqui a nossa coordenadoria, né, que é especializada nisso. E nós fizemos um evento no ano passado, acho que foi em 2024 ou 2023, nós fizemos o primeiro evento aqui em Cuiabá, até com a participação de alguns de vocês, né, que a gente se dedicou a discutir justamente isso, né, ou seja, formas de monitorar a restauração ambiental. E saímos desse encontro assim com um método, né, uma metodologia até então aplicada, que eu acho que ela utiliza, né, não só a imagem Planet, mas também Landsat, né, índices como o INDVI e outros, né, que me permitem ter um indicativo, né? Então, seria um indicativo que aquela área está entrando em um processo de restauração, de regeneração, né? Alguma coisa ali está acontecendo. E também indicadores que me permitem falar, ó, isso não está acontecendo, né? Aí, como eu penso, né, em desenvolver isso para o futuro, né, com a ajuda de vocês, né, ajuda da técnica, né, da ciência, ter, digamos, uma chave, né,
que vai nos indicando, né? Eu acho que o primeiro momento é ver se isso vai ocorrendo a nível de campo, né? Se depois a gente teria que ter também, talvez, uma amostragem, né, para ver a campo, né, e calibrando o nosso olho de acordo com a imagem. Se porventura a gente vê que não está tendo nenhum tipo de regenerante, aí sim entrar com uma intervenção e uma notificação da SEMA para apresentar um dado de campo, né? É algo que tem que ser construído. Então, essa pergunta eu não vou conseguir te responder com precisão, porque já temos muita coisa desenhada, já temos um esboço, né, do que a gente imagina, mas é algo que ainda precisa ser refinado. Bom dia a todos, bom dia, Felipe, meu nome é Rose. A pergunta que eu quero fazer é relacionada ao CAR digital, se você chegou a falar e acabou passando aqui por mim essa informação, relacionado à área de reserva legal, a questão da porcentagem. Quando o CAR digital passa por essa análise da propriedade, ele leva em consideração 80% de reserva legal que toda propriedade deve ter, ou está vendo aquela questão, até 4 módulos fiscais, tem X quantidade de reserva legal, não precisa chegar aos 80, né? Até aquela questão lá de 2000, que se a quantidade de reserva que ele tinha naquela época é a quantidade que ele vai ter, né? Não precisar estar regenerando. Como é que está funcionando essa questão na análise do CAR digital? Que eu vi alguns casos sendo comentados que muitos recusaram por conta da análise da reserva legal. Rose, foi muito boa a sua pergunta, né? E o nosso estado de Mato Grosso, ele realmente tem todas as exceções, né, da regra, né? Então, se a gente estivesse lá em São Paulo ou Paraná, seria mais fácil aplicar. Mas aqui a gente entra em todos esses critérios, né? Então, nós temos desmate em 2000, tem o desmate até 2008, tem um após 2008, né? Tem regras diferenciadas de reserva legal. Então, o que nós conseguimos aplicar no CAR digital é a regra geral, que seria 80%, 80% para floresta e 35% para cerrado, e a gente consegue dar o benefício do artigo 67, que é desonerar de restauração ambiental o pequeno proprietário que tenha realizado o seu desmate até 2008, né? Então, aquele que tem, né, um imóvel rural com até 4 módulos fiscais, que ele teve todo o seu desmatamento até o ano de 2008, o CAR, ele até indica lá a reserva legal necessária, mas vai identificar que ele é pequeno, vai identificar a área consolidada e vai aprovar ele sem passivo ambiental. Então, esse benefício está assegurado no CAR digital, mas esse da regra de 2000 depende muito do desmate até o ano de 2000. Então, tem que apresentar para a SEMA assim, o que foi desmatado até 2000 para eu conseguir calcular. Então, nós não conseguimos uma forma de fazer isso de forma digital. Quem sabe no futuro, né, com uma inteligência artificial, né? Mas hoje, né, quem quer propor uma reserva legal diferente dos 80 ou dos 35, de acordo com um direito do passado, tem que fazer isso manualmente. Eu preciso analisar. Bom, Felipe, aqui o Wesley, analista de geotecnologias do ICV. Primeiramente, agradecer e parabenizar você pela apresentação, pela explanação do CAR digital. Eu anotei algumas coisas aqui durante a sua apresentação e eu queria fazer uma pergunta assim, colocando algumas coisas, questionando algumas questões. A primeira delas era a respeito da questão documental. Acho que você até explanou ali, que é uma questão que ele não é analisado automaticamente, certo? E fica a dúvida, assim, porque essa é também uma das questões que gera bastante pendência, né? Converso com meus colegas analistas aí. E, assim, questão de matrícula, né? Muitas matrículas aí tem um registro depois de 2008, o cara precisa apresentar as matrículas anteriores. Questão de registro também, às vezes o pessoal tem a propriedade, mas não está registrada, está só em posse. A gente tem várias situações como essas, né? O CAR ele é bastante dinâmico, então muitas das propriedades que fizeram o CAR hoje já foram vendidas, foram desmembradas. Então, como que a SEMA está lidando com isso? Seria uma primeira questionamento. E a segunda é com relação à base mesmo, ali, a análise, né? A SEMA tem essa característica, acho que é o único estado que tem essa característica assim,
das bases de alta precisão, né, de fazer esse comparativo, de ter essa preocupação grande ali com a precisão, né, da base de referência. Mas acontece o seguinte, assim, quando você vai fazer um projeto de CAR, eu posso ir lá, desenhar, fazer a vetorização da minha área, e se pegar qualquer um aqui e vetorizar a mesma área, vai dar uma diferença, assim, não vai bater 100%, né, vai ter ali uma pequena diferença. E a dúvida às vezes, conversando com os colegas, tipo, qual a tolerância da base do declarado com relação à base da SEMA? Assim, sei lá, meio hectare, 1 hectare, e tendo uma diferença pequena, igual você mostrou ali no exemplo, qual que prevalece? Prevalece a base da SEMA ou prevalece a base do declarante? E caso o declarante não concorde, mesmo com uma diferença pequena, como que ele faz esse procedimento para corrigir essa discordância ali, né? Se ele faz se ele precisa ir a campo, se ele, né, consegue fazer isso, consegue justificar isso por meio de imagem, como que é esse procedimento. E para finalizar, mais uma questãozinha aqui que, com relação ao assentamento, teve um questionamento aqui sobre a questão de assentamentos, e eu pude acompanhar esse processo, isso em 2017, 2018, e tinha uma questão muito forte assim na época, que os assentamentos eles eram interpretados como um grande imóvel. Então, um exemplo, assim, se o assentamento ele tinha 1.000 hectares, ele era obrigado a ter 800 hectares de reserva legal. Tipo assim, ele não tinha questão do uso consolidado. Isso foi uma longa discussão, foi para questão jurídica, isso tinha ficado em acordo com a SEMA, eu lembro, em outras reuniões, a SEMA tinha um entendimento que o assentamento não caracterizava como uma grande propriedade, e até então o entendimento era o seguinte, assim, que o assentamento ele ia levar em consideração a sua data de criação, porque a gente tem várias situações aqui, né? O pessoal que trabalha aí vai saber que você tem assentamentos que têm a reserva coletiva, você tem assentamentos que não têm a reserva coletiva, e você tem assentamentos que têm a reserva coletiva, mas ela está invadida, ela não está preservada. Então, você tem várias situações. Eu sei que é uma questão polêmica, complexa, difícil, mas queria que você falasse um pouco assim como a SEMA está vendo isso, essa questão da reserva legal, e é isso. Desculpa aí prolongar, mas obrigado. Oi, Wesley. Muito bem apontado, viu? Tudo isso aqui vai só somar aqui com esse objetivo, né, de levar as informações da SEMA para vocês, né? Então, muito obrigado, né? Então, essa questão dos documentos realmente é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque, como a gente falou antes, né, então o Mato Grosso ele acaba se encaixando, né, em todas essas exceções do código, e a gente tem algo, né, que é o desmembramento, inclusive, de imóveis, né? E o Código Florestal, lá no parágrafo 1º do artigo 12, fala que a análise da reserva legal deve considerar, né, o imóvel original em caso de fracionamentos. Como essa lei é de 2012, então, a partir de 2012, o que for dividido, a gente tem que olhar aquele imóvel original. Então, isso é trabalhoso, né? Então, realmente, o CAR digital ele vai confiar na documentação apresentada pelo cadastrante e pelo proprietário, né? E existe algumas perguntas que a pessoa coloca lá, ele tem que responder se o imóvel é fruto de desmembramento após 2012, e se o imóvel é fruto de desmembramento após 2008, porque aquele que é um pequeno proprietário hoje, pode ser que antes de 2008 era um grande, né? Era uma grande propriedade rural. Então nós temos esses dois detalhes aí legais, né, para que a gente cobra a pergunta, a pessoa tem que responder, mas o sistema executa. Então, assim, estamos confiando, né, na documentação e estamos confiando nessas respostas. Só que também, como eu falei, o CAR ele não termina, né? Ele depois segue para uma fase seguinte. Lá no PRA, se a propriedade for para o PRA, essas situações vão ser verificadas. E mesmo que ele não tenha um passivo, em algum momento ele vai solicitar uma licença, né? Seja uma licença para desmatamento, ou ele vai querer oferecer o seu ativo como compensação, né? E em algum momento isso também vai ser revisto,
né? E também nós temos agora uma metodologia de auditagem, né? A CGE, junto com a SEMA, a gente criou uma metodologia de fazer uma auditoria do CAR, que é algo que a gente até já pensou para aplicar sobre o CAR digital também, visto que a gente vai deixar tudo mais automatizado. Então, vai ter, né, um percentual de cadastros, né, que vai sempre passar por uma leitura, né? Não é uma análise comum, mas é um checklist para justamente ver essas questões, né? Então, sobre a pergunta 1 é isso, né? Realmente estamos confiando na documentação, mas nas fases seguintes vai ser olhado. E a pessoa se compromete, então, né? Se coloca lá que não teve desmembramento, né? E se porventura coloca documentações que não conferem, né? Então ele também está assumindo algo que ele pode ser responsabilizado. E a gente pretende fazer uma campanha de comunicação muito boa nisso, porque a gente quer que seja mais rápido, a gente quer confiar, né, no cadastrante e no proprietário. Sobre a base de dados, né? Você falou ali da questão das divergências, né? Que cada um que desenha um CAR, ele, querendo ou não, olha aquilo de uma forma um pouco diferente, né? E a gente está vivendo isso na pele agora. Então, se eu tenho 60 analistas analisando o CAR, são 60 formas de análise. E isso está ficando bem evidente agora que somos nós que estamos desenhando. Porque, às vezes, a gente tem que se reunir aqui numa pequena câmara técnica para saber, ó, mas isso marca como rio ou não marca? A nascente fica aqui ou ali? Então, eu acho que vai ter muito disso, viu, Wesley? De, às vezes, o proprietário, né, não concordar com a marcação que foi feita, ou vai jogar a nascente um pouco para baixo, né, ou vai falar que ali seca, né, e tudo mais. Mas eu acho que a gente vai ter que ter um bom trabalho, assim, de ir para frente, sabe? Mesmo que, às vezes, a diferença seja pouca, né, não vale a pena a gente ficar reprovando e apresentando um laudo, né? Se as questões assim são na casa decimal ou se são até 1 hectare, alguma coisa seguinte desse tipo, né? Eu acho que a gente vai ter que, quando for pouca diferença, assim, tentar convencer o proprietário a aceitar, né? Aí a gente ia avançando, né? E a tolerância que nós estamos trabalhando bastante aqui é a questão da AUAS, né? Porque eu mapeei a vegetação nativa, mapeei também a área consolidada. Aquilo que não é nem vegetação nativa nem área consolidada está sendo colocado AUAS. Agora, se eu fiz a área consolidada considerando a Landsat, a Spot e a Landsat, se eu fiz a vegetação nativa hoje considerando a Planet, olha, esses dois insumos eles têm ali uma escala. Então, eu posso ter algumas faixas entre esses insumos que vai ser AUAS, sabe? Então, nós estamos colocando no sistema uma inteligência, né, para considerar um certo buffer, né, de tolerância, para que a pessoa não rejeite a análise da SEMA por AUAS geradas, AUAS, né, que fica nessas bordinhas, né, que na verdade não são AUAS, né, que são áreas, ou é área consolidada ou é VN, mas pela diferença da escala dos insumos, isso gerou AUAS para ele e isso está fazendo com que ele não aceite a nossa análise, né? E hoje, né, todos sabem, né, que o proprietário, ele corre, né, de AUAS, né? Ele não quer AUAS no imóvel dele. Isso tira um pouco o valor do imóvel, né? Tem essa moratória da soja e tudo, né? E se a pessoa não concorda, né, ele terá que rejeitar, ele tem que rejeitar e aí apresentar um laudo técnico sobre aquele tema que ele está rejeitando. Do tipo assim, eu não concordei. Por que eu não concordei? Não concordei com a vetorização da hidrografia. A hidrografia está deslocada, ótimo. Então, ele apresenta uma peça técnica que ele comprova que aquele insumo está deslocado naquele ponto, para que a gente possa, então, considerar essa nova informação. Essa seria a forma, né? E sobre o assentamento rural, isso aí realmente é uma coisa dolorida para a gente aqui. É dolorida porque já faz anos que a gente trabalha, né, com isso e a gente não consegue tirar isso do papel e tornar isso viável, né, a campo, né?
Do ponto de vista aqui da SEMA, nós já temos esse módulo assentamento desenvolvido e ele está sendo testado agora, né? Está sendo feito um piloto. Então, está sendo feito um piloto com assentamento de Sorrisos, né, chamado Jonas Pinheiro, que até foi citado, e está sendo feito um piloto com assentamento do crédito fundiário em Tangará da Serra, e também feito um piloto, né, com um assentamento do Intermate, que aqui eu não me lembro o nome agora, né, mas o sistema está sendo testado com esses 3 pilotos. E ele precisa, né, da participação do órgão fundiário, né. No caso do Jonas Pinheiro, né, o INCRA, né, vai contar com o apoio, né, do Instituto IDH, que vai lá fazer a campo, né, o reconhecimento de quem está no lote, né, talvez atualizar essa malha, né, de assentados, né, para que depois isso possa cair em cima do assentamento e gerar os caras automatizados, né. E nesse caso do Jonas Pinheiro, é uma área que tinha reserva legal coletiva, e essa reserva legal coletiva foi invadida. Então, se a gente conseguir, né, fazer um bom teste nesse caso, né, e também levar para o campo, né, uma forma de fazer um acordo com todos eles, né, e até o INCRA reconhecer, né, esses novos assentamentos, né, então acho que vai ser algo que a gente vai conseguir levar para todo o estado, a gente vai viver uma experiência muito boa, né. Do crédito fundiário é mais fácil, né, porque as pessoas já têm a matrícula, né, eles compraram, né, a propriedade, né, só que estão pagando, né. E o do Intermate aqui nós estamos pegando também um assentamento já mais antigo. E como você mesmo falou, né, Wesley, o assentamento se aplica à regra do pequeno proprietário de acordo com a época da criação do assentamento, né? Então, se o assentamento foi criado antes de 2008, né, a gente vai aplicar essa lógica do artigo 67. Só que a área tem que ter sido desmatada antes de 2008 também. Se porventura tiver aulas, né, essa aulas terá que ser restaurada em loco. E tem áreas que têm reserva legal coletiva, né, então é por isso que eu tenho que analisar o assentamento como um todo, porque eu vou ter que colocar no CAR de cada um que ele tem uma parcela naquela reserva legal coletiva. E a reserva legal coletiva vai ficar em nome do INCRA, que é ainda o órgão fundiário, né, ou do Intermate, né, que ainda é o detentor da área, né. E nós estamos tendo muita dificuldade, né, com os órgãos fundiários, né. Talvez não é culpa lá dos próprios servidores, né, mas eles estão muito desestruturados para conseguir atender essa demanda. E como que nós estamos conseguindo avançar nesses assentamentos que eu falei que são pilotos, né? Nós estamos conseguindo avançar com parceria, né? Então, nós temos o programa REM, que vai apoiar aqui alguns assentamentos do Intermate, né? E nós temos, né, esse IDH que está apoiando lá o Jonas Pinheiro. Então, na região aí deve ter muitos assentamentos também, né? Seria importante, né, se a gente puder levar uma informação qualificada para eles, que o sistema está desenvolvido, tem a sua complexidade por ser assentamento e tem que ter a participação do órgão fundiário. Se porventura o órgão fundiário não conseguir ele prover as informações, ele tem que procurar uma parceria de alguém que faça por ele, mas ele vai ter que homologar. Ele tem que reconhecer o beneficiário, né, fazer essa malha, né, das divisas de cada lote, né, para que isso seja apresentado para a SEMA. E eu não vou questionar nada, que a SEMA não vai... Se o órgão fundiário me apresentar quem é o beneficiário, ele é um órgão oficial. Eu vou reconhecer e só vou expedir o CAR. Só que tem que ter um passo a passo, né? Tem que ir lá, tem que atualizar a malha, tem que ver bem certinho os proprietários que são, tem que fazer o cadastro deles no sistema da SEMA, né? Mas do ponto de vista das informações geográficas, agora ficou tudo mais fácil. Se a gente reconhecer essa base temática da SEMA, é um grande passo, né? Agora é mais um trabalho realmente dessa base, né? De quem é o assentado, né? De quem está em cada lote e os limites desses assentados.
Não, tá ótimo, Felipe. Só agradecer mesmo a sua disponibilidade aí. A gente sabe das dificuldades para apresentar online. Agradeço aí a todos vocês, né? E muito obrigado pelo convite. E eu realmente queria estar aí com vocês aí, porque a gente podia sair para almoçar, né, e conversar o dia todo, né? E o Vinícius aí também é o nosso diretor da regional aí de Alta Floresta, né? Então vocês podem procurar eles para qualquer demanda da SEMA. Fiquei sabendo que a regional aí está bem bonitona, aí ficou reformada, né? E só agradecer, né? Bom trabalho para vocês aí, que vocês tenham o dia todo ainda de conhecimento pela frente. Um abraço. Valeu, Felipe. Forte abraço. Bom, pessoal, então finalizamos essa primeira etapa agora da manhã. Pedimos desculpas aí por avançar aqui um pouco o horário. Sei que talvez teria até outros questionamentos aqui, né? Uma questão muito nova aí que o Felipe trouxe, mas à tarde a gente vai ter mais discussão sobre isso também, a gente vai trazer outros temas, a gente pode abrir para mais perguntas aqui e continuar aqui no nosso trabalho de regularização. Forte abraço aí e até mais tarde.